Em algumas de minhas análises diárias de jogos, em que eu separo o material de trabalho do dia seguinte, eu tive uma reflexão em cima de algumas cotações que apareciam em alguns jogos. Algumas me chamavam a atenção por serem extremamente fora de uma certa órbita justa, ou seja, eram cotações obviamente, entre aspas, roubadas pelas casas, pelo mercado. Por outro lado, haviam cotações que eram obviamente muito fora da realidade, estratosféricas, eu diria. E aí, essas cotações estratosféricas, elas acabam atraindo apostadores iniciantes. Só que aí, o grande fio da meada é que mesmo assim, algumas entradas de apostadores iniciantes feitas a partir dessas armadilhas dão certo. E um jogo que eu vou começar aqui para exemplificar o que eu estou falando, e aí sim eu vou partir para o tema do vídeo, que é: não existe cotação certa, não existe odd certa dentro das apostas esportivas. É esse jogo aqui, ó. Não, o outro, La Equidade Cortuluá, não. Patriotas Boyacá contra Deportivo Pasto. Bom, esse jogo, logo quando partiu o minuto 1, salvo engano, ele nos trouxe uma cotação de 2,10 para a equipe inferior, Patriotas. Quer ver? Na terça-feira esse jogo foi ontem, tá? Primeira divisão, Patriotas Deportivo Pasto. No ponto de partida do jogo, ou seja, o minuto 1, quando a bola rola, a odd estava 2,37. A equipe de fora, vice-líder do campeonato, que era o Deportivo Pasto, abriu a 2,35. Você olha para um campeonato em que o Patriotas é um time bem pouco produtivo e 18º colocado. O que tu pensa se tu é iniciante? Rapaz, vale uma moedazinha nesse pasto que tá pagando alto. Do ponto de vista matemático, você não está errado. Você está certo, tá? Do ponto de vista de quem tem um pouco mais de maturidade dentro das apostas, isso é uma aposta que tem uma tendência fortíssima a dar prejuízo, pelo modelo empírico que a gente está acostumado a trabalhar aqui dentro, certo? Bom, aí junto a esse jogo, ainda ontem a gente teve na Liga dos Campeões da Europa, a gente teve Paris Saint-Germain contra Benfica. Preste atenção nisso aqui. Paris Saint-Germain-Benfica é um jogo em que muito provavelmente, as bancas colocaram uma quantidade de valoração muito superior ao que o PSG realmente merecia para essa partida. E por que o Renan está dizendo isso? PSG seco aqui valia 1,20, 1,25, no máximo 1,30, e olha lá. Ah, então você está dizendo que o mercado errou o preço? Não, calma lá. Lembra que eu falei que não existe odd certo? Pois é. A gente vai começar a se debruçar em cima disso daqui a pouco. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. PSG abriu 1,50. Muita gente foi atraída para o PSG. No primeiro jogo que eu mostrei aqui, do Pasto, muita gente foi atraída e lucrou. Muito iniciante foi atraído e lucrou. No jogo do PSG, muito iniciante foi atraído e perdeu. Entende a pegada? Um apostador intermediário, e principalmente um apostador experiente, jamais apostaria no PSG sabendo que ele está 1,50 contra Benfica. Isso não existe. Se você pegar peça por peça de jogador, analisando qualidade técnica, desempenho e aquilo que ele pode entregar, você vai chegar à conclusão junto comigo que a equipe do Olympique de Marseille é uma equipe superior ao Benfica. Ou você acha que o Benfica é melhor que o Marseille? Se você acha, deixa aí nos comentários uma comparação justa, tá? Mas peça por peça, de fora a fora, exceto o goleiro, que o goleiro do Benfica é muito bom. O time do Marseille, o time do Marseille é superior ao time do Benfica, tá bom? Mas as odds de partida, ou seja, de abertura do PSG contra qualquer time grande da França, são odds de 1,30,
1,20, 1,25, ok. Contra o Mônaco, que é a segunda força hoje do futebol, terceira força do futebol francês, abriu 1,25. Renan, essa odd tá certa? Não. Aqui era 1,30, mais ou menos ali. Uma odd para aceitar que você fosse louco o suficiente para apostar no PSG numa partida dessa. Mas a odd certa, repito, não existe. E a gente vai começar a se debruçar agora, nesse exato momento. Vocês viram que, usando as odds de pré-live como bússola, muita gente pode ser levado para o bem, ou seja, fazer uma dupla chance Deportivo Pasto e lucrar, como pode ser levado para o mal, para o péssimo, para o horrível, que é Beck PSG, e ver o PSG empatar dentro de casa com o Benfica, com Mbappé inerte, Neymar inerte, e um festival de horrores, um show de horrores a partida do PSG ontem. Não foi uma partida muito boa. Time muito fraco, sem ideia, sem criatividade e etc. E agora a gente vai começar. Renan, me explique por que não existe odd certa. O primeiro argumento que eu vou dar, como eu disse, é possível provar isso com 4 argumentos. O primeiro argumento que eu vou dar é uma teoria da matemática, tá? Da álgebra linear e da probabilidade, que é a teoria das cadeias de Markov. Como funcionam as cadeias de Markov? Olha, dado um evento X e dadas circunstâncias Y para que esse evento X ocorra, conforme ocorrem circunstâncias Y, as probabilidades de acontecerem o evento X também mudam. Em outras palavras, simplificando, se você tem a probabilidade de um evento X acontecer, você não vai estar analisando dentro da probabilidade estocástica só o evento em si acontecer ou não acontecer. Existem as variáveis Y. Digamos que você brinque de cara ou coroa com um amigo. Existe a probabilidade de 50% de acontecer cara, 50% de acontecer coroa. Ok? Beleza. Só que existem circunstâncias Y. Que circunstâncias são essas? Pode estar ventando muito no dia e a moeda ser muito leve e ser girada no vento e acabar dando um resultado diferente do que daria naturalmente. Entende? O sol pode estar muito forte, bater nos olhos de quem vai lançar a moeda e ele lançar a moeda às cegas. Entre outras circunstâncias muito específicas que podem mudar o resultado e, consequentemente, mudam a probabilidade. E aí, qual seria, Reina, a única forma de você alcançar a probabilidade limpa e seca de 50-50? Seria lançando a moeda no vácuo, ou seja, com ausência de vento, com ausência de quaisquer circunstâncias. Aí a probabilidade literalmente seria 50-50. Mas, olha só que interessante, essas variantes Y, da mesma forma que elas podem fazer com que a moeda dê cara, também podem fazer com que a moeda dê coroa. Logo, não existe então circunstância que mude o evento, ou seja, o evento continua 50-50, já que o que está ruim para um está para o outro também. Um exemplo disso no futebol é a chuva, né? Quando chove num jogo, se o gramado está pesado para A, também está pesado para B, correto? Então as probabilidades não deveriam se alterar. A resposta é negativa. Sabe por que é negativa? Porque há a probabilidade de essa variante influenciar primeiro para que o evento cara aconteça. Ou seja, tem cara e coroa 50%, só que aí tá ventando muito. O vento pode influenciar para que dê primeiro cara. Depois você joga e o vento de novo faz com que dê cara. Então, pelo fato de existir a ocorrência de um evento, de uma variante não esperada ou uma circunstância não explicada, você pode ter variantes no resultado final, na probabilidade real do evento, e isso se refletir a partir da ocorrência N vezes desse evento. Partindo desse pressuposto, agora a gente vai entender por que as cadeias de Markov são importantes para isso. Cara, futebol são 11 contra 11, certo? Inicialmente são 22 eventos possíveis grosso modo, 22 eventos possíveis de acontecer, grosso modo, dentro de um confronto entre dois times de futebol.
tá? Você compreende isso, correto? Bom, e como que isso pode mudar as probabilidades? Dentro do próprio jogo. Vamos lá. Primeiros 15 minutos de jogo, Neymar pode estar pelo lado esquerdo e Mbappé pelo lado direito. E aí Mbappé acaba não rendendo. E aí Mbappé chuta com o pé direito e Neymar com o pé esquerdo. E aí cai uma bola para Neymar que se fosse Mbappé ele acertaria porque ele chuta com o pé esquerdo. Ou seja, o próprio jogo em si altera a dinâmica real das probabilidades, mas isso não se reflete dentro do mercado. E por que não se reflete? Eu nunca vi favorito mudar sensivelmente o tempo todo as odds. Geralmente, essas odds, não só dos favoritos em si, mas de todas as partidas, de todos os mercados das partidas, demoram razoavelmente 1 minuto e meio ou 2 para se reverberarem. Por exemplo, o cara entrou no lado esquerdo ao invés do lado direito. A pré-live estava 1,40, 1,50, continua 1,50, mesmo sabendo que ele vai render muito menos do outro lado. Um time que tem muita facilidade por ter um bom batedor de laterais. Você acha que as casas de apostas elas levam em consideração quando um time que tem um lateral que sabe bater laterais para dentro da pequena área, logrando êxito em ter muitos laterais? Exemplo, Guendouzi, lateral do Olympique de Marseille, é um cara que sabe bater laterais. Será que as odds elas começam a precificar que o Marcelo tá tendo lateral pra caralho e que Guendouzi tá jogando a bola dentro da área e que há uma probabilidade bem melhor de sair gol? Não tá. E isso tanto pro bem quanto pro mal, certo? Geralmente os times jogam com sistemas de 2 zagueiros. A modernidade está dizendo que o correto é jogar com 3 zagueiros para você liberar 2 laterais, para ficar atacando, agredindo e voltando para marcar, certo? Isso é uma faca de 2 legumes, por quê? Quando esses caras chegam ali no minuto 70 em diante do jogo, os caras estão mortos e quebrados. O desgraçado do treinador, em vez de tirar os 2 laterais, sabe o que ele faz? Ele mexe no meio de campo, troca volante por volante, ou ele mexe no ataque, troca ponta por ponta, ou tira um jogador que está amarelado, não mexe nos 2 laterais, que estão exaustos para manter o seu sistema. Geralmente o cara desmonta o sistema, fica com um sistema de 4 defensores, mas os 4 estão mortos de cansados, extremamente extenuados. Aí ele perde vigor no ataque e vigor na defesa. Será que as odds levam em consideração quando a substituição de 2 laterais é feita? O que é raro, tá? Mas vamos supor que exista um treinador que vai substituir seus 2 laterais aos 70. Será que a precificação vai reparar isso? Fala, não, ele tirou os 2 laterais, botou 2 caras descansados, esses caras vão ter pulmão para voltar para marcar e ainda agredir. E ainda vai ter 3 zagueiros defendendo do mesmo jeito, então provavelmente não vai dar tão errado assim. E, enfim, será que precifica? Não precifica com tanta qualidade assim. Vocês sentiram, por exemplo, mudanças nos preços do Real Madrid na temporada passada, que usou Éder Militão, que é um lateral, como zagueiro? Você não viu mudança de preço. Rafael Varane, 1,92 m, zagueiro muito alto e muito acostumado em trabalhar dentro da pequena área. Foi embora do Real. Éder Militão, 1,82 m, que nem zagueiro era, lateral, entrou para dentro da zaga do Real Madrid e tomou conta da posição. Você deveria ter uma probabilidade mais acurada de o Real Madrid sofrer gols, certo? Pois é, não houve essa mudança ao longo dos jogos do Real Madrid. E as odds continuam tão padronizadas quanto na época de Varane. Ou seja, as cadeias de Markov, que nos dizem que um mísero evento, ou seja, que o pousar de uma borboleta na moeda pode influenciar no resultado final, dizendo que a moeda vai dar cara ou coroa, portanto, não existe probabilidade pura, limpa e seca, pois existem as chamadas intempéries do destino, né? Aquilo que a gente chama de caso fortuito ou força maior.
não conseguem, no caso, as probabilidades refletir que um evento limpo e seco está acontecendo, porque existem várias e várias e várias nuances que podem fazer com que um evento mude a sua probabilidade. Aí, baseado nisso, Markov criou o conceito de probabilidade estocástica. Preencha uma matriz com tantos quantas intempéries forem analisadas por você, para que você consiga calcular a sua probabilidade X. Ou seja, você vai ter o evento alfa, o evento beta, o evento celta, o evento delta e até o evento zeta. Evento não, desculpa, intempéries. Eu vou chamar de intempéries aqui. Então, tu vai pegar tantas quantas intempéries forem analisadas por você no seu processo de empirismo e vai analisar as probabilidades dessas intempéries acontecerem. Por exemplo, vamos lançar cara ou coroa lá fora, mas a umidade relativa no ar está em 55%. Tu vai ter que aplicar isso na sua matriz estocástica para saber em quanto isso vai influenciar. Isso é uma forma, segundo Markov, de diminuir os erros de probabilidade. Não é zerar os erros, mas diminuir. Já que somos seres humanos imperfeitos, então não existe teoria perfeita aqui dentro. Entende? Inclusive dentro da própria matemática, o que a gente tem são modelos baseando-se no conhecimento humano, tá? Principalmente probabilidade e análise combinatória, que são ciências nas quais a matemática tenta vencer o acaso, é o ser humano tentando vencer o acaso, é o ser humano tentando prever o imprevisível e ponderar o imponderável, entende? Então, as cadeias de Markov, elas nos trazem essa informação. Não existe evento limpo e seco. Portanto, se tu pegar PSG a 1,50, nego, por mais alta que essa odd seja para o seu deleite, para o seu desfrute, você não sabe o que vai acontecer ali dentro. Uma vez seu dinheiro caiu ali dentro daquele evento, ele de qualquer forma é imprevisível, porque existem o que a gente chama de intempérie, ou o que Markov chamou de variantes, tá? Uma vez que seu dinheiro caiu lá dentro, você não sabe se o técnico do PSG ia mandar Neymar e Mbappé ficarem invertendo de posição. Você nem previu se ele ia jogar com o Mbappé improvisado de centroavante. Passam-se os anos, cabe fazer essa ressalva, tá? Passam-se os anos e o PSG não é capaz de resolver o seu problema de centroavante. Isso é impressionante. Isso é tenebroso pro PSG. E por isso, esse é um dos grandes motivos, inclusive, pelos quais o PSG não consegue produzir bons resultados em termos de títulos. Vai ter que se contentar em ganhar o ridículo campeonato francês todo ano, praticamente. Bom, e aí nessa pegada da cadeia de Markov, a gente já provou que existem eventos pequenos que influenciam no evento final. E, portanto, a probabilidade de cara e coroa 50%, ela não necessariamente reflete que realmente são 50%. E justamente esse não refletir é que faz com que algumas vezes dê mais cara do que coroa e que as probabilidades só vão começar a se assentar quando as intempéries influenciarem os dois lados. E isso só acontece quando? Com aquilo que eu chamo de amplitude, de volume e de repetição. Amplitude, volume e repetição, tudo isso está dentro do empirismo. Ou seja, se você jogar a moeda cara e coroa 1000 vezes, 2000, 10.000 vezes, aí sim vai se aproximar de 50%. Por exemplo, PSG e Benfica teriam que jogar umas 2.000 vezes seguidas e você apostar umas 2.000 vezes seguidas para o evento começar a se assentar entre as três nuances possíveis, que é vitória de PSG, empate e vitória de Benfica. Você teria que apostar de 1.000 a 2.000 vezes. Eu agora faço a pergunta, esse evento vai acontecer 1.000 vezes? Não vai. Eu suponho que a humanidade talvez acabe antes disso acontecer. Ou você teria que ter PSG e Benfica se classificando para a Champions League durante 500 anos. E caindo no mesmo grupo durante 500 anos. Então calcule as probabilidades disso aí. Pois é. Então é complicado. Cadeia de Markov, então, deixa bem claro que, dado um evento A, com probabilidades alfa e beta, você vai ter um evento Y, uma variante Y, que vai chegar de sola, de subidão, alterando ali
imediatamente a probabilidade de imediatamente acontecer as probabilidades aí daquele evento X, tá? Portanto, na primeira pegada, que é a cadeia de Markov, não existe odd certa. Por quê? Porque não existe probabilidade certa que reflita com fidedignidade o evento naquele momento. A segunda coisa é o teorema de Peron-Frobenius. Também é matemático, só que não é no conceito de estocástica, já é no conceito de matriz, tá? É uma questão de alto vetor e alto valor, tá? Em que conforme você estica uma linha, ou seja, você estica um vetor, o seu alto valor também vai se esticando, tá? E mesmo que você tenha, digamos, vetor negativo, isso é física básica, mesmo que você tenha um vetor negativo, você tem movimentação positiva, porque um corpo não se movimenta no espaço negativamente. Eu não dei menos 10 passos, eu dei 10 passos para trás, ou seja, eu dei 10 passos positivos na direção sul. Eu não dei menos 10 passos à frente, eu dei 10 passos positivos em direção norte. Então só existem passos positivos, vetor sempre positivo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade de acontecer um evento sempre vai existir, seja para acontecer o sim ou o não. Só existem essas duas possibilidades para uma gama de eventos possíveis. Então, nesse caso, se você olha para PSG e Benfica, você não tem que analisar que os 3 eventos possíveis são esses, não. Primeiro, olha só a primeira análise, segundo o teorema de Peron-Frobenius, a partir de matriz tu vai ter que fazer. Evento 1, PSG ganha ou não ganha? Respondeu essa pergunta, vai analisar o evento 2. Esse jogo empata ou não empata? Aí tu vai analisar o evento 3. Benfica ganha ou não ganha? Tu vai analisar as probabilidades de cada um e calcular as probabilidades desses eventos como se eles fossem isolados, ou seja, temos entre 2 odds de partida, tá bom? Odds 2 contra 2 para PSG ganha ou não ganha. A gente sabe que pela primeira hipótese, pelo primeiro argumento, que é a cadeia de Markov, isso não existe. Não existe primeiro 50% de chance de PSG ganhar ou 50% de perder. Vai existir vários fatores que podem fazer com que o PSG tenha até 70, 80, 85% ou até 10, 20, 30% de chance de ganhar naquele momento pré-live, tá? Imagine, você tá vendo o tanto de dor de cabeça que você vai ter para tentar achar uma odd correta. Imagine essa porra ao vivo. Será que você consegue ter tempo? Ah, então tá jogando ali ao vivo agora, minuto 60, eu vou pegar caneta e papel. Eu vou ficar 15 minutos calculando a probabilidade correta. Pra quê? Os eventos já vão ter mudado, nego. Em 15 minutos vai acontecer muita coisa. É 2, 3 cartões amarelos que saíram. É uma falta perigosa na boquinha da área pra sua zebra. Ou pro próprio favorito que tu tá tentando pegar ali. Ou se tu tiver tentando apostar numa zebra, se sair uma falta pra um Messi bater. Pra onde vai a sua zebra? E por aí vai. Então, esses pequenos eventos vão acontecendo. Isso é a cadeia de Markov. Teorema de Peron-Frobenius. A gente vai ter uma espécie de proporção conforme a influência direta daquela intempérie. Isso é muito comum, por exemplo, nos cartões vermelhos, tá? A intempérie cartão vermelho influencia demais, demais a movimentação das cotações do mercado. Mas será que essa movimentação do mercado segue também as cadeias de Markov? Ou só segue o conceito matricial de Peron-Frobenius? É uma pergunta interessante de se responder porque eu tenho um vídeo aqui sobre a estratégia do cartão vermelho invertido e que comumente equipes que recebem cartão vermelho conseguem vencer os jogos, mesmo estando com um jogador a menos. Isso pode ser bastante explicado pelo próprio teorema de Peron-Frobenius, tá? Porque se você faz com que a sua equipe que está com um jogador a mais passe a ser influenciada tanto, mais tanto, mais tanto pelo cartão vermelho, que ela acaba abrindo espaços, ou seja, olha o conceito de estocástica aparecendo, ela abre espaços, ela vai perder o jogo, porque pode tomar um gol, pode tomar contra-ataque. Se sua equipe não é qualificada para quebrar linhas, e os caras estão em 10, mas eles conseguem manter o conceito de linha de marcação, eles conseguem fazer linhas de impedimento com qualidade, a equipe abdicou de ter um centroavante para ter mais um marcador no bloco defensivo,
Então você tem uma tendência do que a gente está falando aqui, do Perón Frobenius, que é o quê? Alto vetor, alto valor. Alto vetor, alto valor. Então, quanto maior o vetor, ou seja, a influência do cartão vermelho, maior a mudança no valor de mercado daquele jogo. Ou seja, alguma coisa pode acontecer ali complicadíssima. O que foi que aconteceu aqui também, um exemplo interessante que eu vou dar. No próprio jogo que eu mostrei aqui para vocês agora, que foi o jogo da Colômbia, né? O jogo do Deportivo Pasto. Você viu que o time do Boyacá ficou com um jogador a mais. Mas não conseguiu aproveitar. Pressionou o segundo tempo inteiro, mas não conseguiu quebrar linhas. A linha adversária não foi quebrada. O time teve 83% de posse de bola e foi incapaz de fazer um segundo gol. Por quê? Porque ficar tocando bola pra lá e pra cá, tocando bola pra lá e pra cá, tu só vai ficar na cadeia de Markov. Tu não vai conseguir avançar para o segundo nível, que é o teorema de Perón-Frobenius, em que um alto vetor muito forte influencia positivamente o seu alto valor. Enfim, então nesse caso, como eu acabei de dizer, no teorema de Perón-Frobenius você tem que ainda mais claro que o pousar de uma borboleta, quanto mais intenso for esse pouso, ou quanto mais valor naquele momento derem para esse pouso da borboleta em cima da moeda, as coisas vão se intensificar ainda mais no sentido de mudar o evento. Portanto, a odd que se reflete, por exemplo, no minuto 70, ela reflete o que está acontecendo só no minuto 70. Daqui a 10 minutos já não vale mais aquela análise. Em 80 minutos de jogo, você já tem outro tipo de análise, principalmente conforme as substituições. Por exemplo, hoje tem um jogo do Flamengo contra o Corinthians. Se você pegar a odd do Flamengo ao vivo e observar, quando o Gabigol for substituído por Cebolinha, a odd do Flamengo não vai mudar. Ela não vai subir. Porque o mercado sabe que muitas pessoas não vão levar em consideração isso para entrar, né? Ou sair de uma aposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque Everton Cebolinha é muito, mas muito inferior a Gabigol. A entrada de Marinho tem muito mais efeitos positivos do que a entrada de um Cebolinha dentro da partida. E isso tem que ser calculado. As bancas não calculam. Você geralmente não calcula. E nem é obrigado a isso. Portanto, desculpa, gente, pleno feriado acontecendo esse tipo de coisa. Acaba atrapalhando a gente de gravar. Mas voltando, que acaba desconcentrando, tá? Mas voltando, nem você é obrigado a calcular, porque isso não vai ter relevância no bolo final. Se não existe odd certa, você acabou de calcular aqui se a odd está certa e ela não está porque já mudou ou tem variáveis que você não enxergou. Entende? Vamos para o terceiro argumento. O foco é a informação que a odd te traz e não a odd em si, tá? Ou seja, vencidas as partes matemáticas, as partes teóricas que a gente deu, que foi cadeia de Markov, Perón, Frobenius, teorema, vem isso. O que importa para você é a informação que tu pode extrair da cotação e não o evento em si. Por exemplo, nesse jogo entre Pohang Steelers contra a Russen Hyundai na Coreia, vamos pegar a partida anterior, que foi na casa do Pohang. Vamos pegar outra partida anterior na casa do Pohang. Você vê que as odds são bastante parelhas. Qual é essa informação, então, que a odd está te passando? Primeiro, que o jogo entre Pohang e Russa é um jogo mais equilibrado. Essa é a primeira informação. Segunda informação é que a probabilidade do Russa Hyundai está bastante reduzida diante de um Pohang. Jogando fora de casa contra um Pohang fica difícil. E aí você tem os pormenores que a odd traz e que você muitas vezes não enxerga. O Russa Hyundai já é campeão coreano, tá? Ele venceu o confronto de domingo contra o Jeonbuk por 2-1 e foi campeão devido ao número de pontos e vantagem do confronto direto.
Com isso, acabou sendo campeão antecipado. Então, essas informações, elas você consegue extrair a partir das cotações do jogo. Muita cotação nos traz informações relevantes. Próprio PSG e Benfica. PSG é 1,50 contra o Benfica. Significa o quê? Significa que é um jogo mais difícil para o PSG e que a coisa vai ser, o buraco vai ser mais embaixo. Se PSG e Mônaco tá em 25, por que PSG e Benfica vai estar em 50? Entende que as cotações te dizem o que está acontecendo? O próprio jogo da Colômbia que eu mostrei, Boyacá Chicó contra Deportivo Pasto, te traz a informação simples, pura, limpa e cristalina de que o Pasto, mesmo sendo líder do campeonato, provavelmente não vai vencer o jogo. Provavelmente não significa que ele não vai vencer. Lembra das intempéries ao longo do jogo, ao vivo? Pois é, você vai ter que estar atento a tudo isso. Então, quando tu efetua uma aposta pré-live, tu tá se baseando nas informações de momento. E vai ter várias coisas ao vivo que vão acontecer. Enfim, então o que importa é a informação da odd, não ela em si. Por que a Renan está dizendo isso? Quem apostou Deportivo Pasto vence a 3,25, apostou bem, né? É o que chamam de odd de valor, né? Pois é uma odd de valor, porra. Você pegou o líder do campeonato a 3,25, é uma baita odd contra um time que já está praticamente rebaixado no campeonato colombiano. Se tu pegou o PSG a 1,50 contra o Benfica, você é foda pra cacete, porque você pegou uma odd bem alta, uma odd boa, competitiva. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que dói você responder. Sua aposta bateu? Pois é. Então não adianta você ficar procurando, eu preciso da odd justa, eu preciso da odd alta, entendeu? Eu preciso de uma odd de valor, de uma aposta de valor. Pra mim, a odd de valor é aquela que eu bati o olho, eu vi que o mercado está enxergando uma coisa, eu estou enxergando uma coisa favorável a mim e os outros apostadores provavelmente não estão enxergando. Portanto, a partir daquilo, eu efetuo uma entrada. Outro tipo de aposta de valor é quando aquela entrada ela possui uma alta probabilidade de acontecer devido ao próprio conceito de estocástica. Por exemplo, estocástica não, desculpa, de Peron-Frobenius. O alto vetor necessidade de vitória, o alto vetor indústria do espetáculo precisam acontecer. E aí, isso com eu de olho, tá? Dois vetores puxando muito forte o evento, eu vou entrar. Por quê? Esses dois autovetores que eu considerei, literalmente foi eu quem considerei, não foi o mercado que considerou. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, em campeonatos europeus em que o time grande está 4, 5 jogos sem vencer, tá? Geralmente isso tem um peso muito grande, enorme, principalmente quando a equipe não tem vontade de demitir um treinador ou ele acabou de chegar. Quer ver aqui? Sparta Praga. Tá? Lembra que eu falei deles esses dias, falei mal deles, é um time que já me deu muito prejuízo. Mas você tem que acompanhar o futebol como um todo no mundo todo. Foram 5 empates seguidos do Sparta Praga. Só que Brian Priske acabou de chegar no Sparta. Ou seja, treinador novo, não vai ser demitido tão cedo. Aí você botava lá no caderninho, alto vetor, treinador novo. O Sparta Praga tá 5 jogos sem vencer, alto vetor 5 jogos sem vencer. Sociedade do espetáculo, o Sparta Praga estava muito distante do Slavia e do Viktoria Plzeň. Então você coloca lá, espetáculo, né? Pão e circo, sociedade de palco. Pois é, será que você leva tudo isso em consideração, sociedade de palco? Eu errei uma aposta sábado por não ter levado em consideração o vetor sociedade do espetáculo. Como assim? Cuiabá-Flamengo, eu fiz uma aposta no Cuiabá. Dupla chance Cuiabá. Errei. E sabe por que eu errei? Não levei em consideração o vetor espetáculo. Vou explicar melhor. Flamengo e Corinthians vão jogar hoje a final da Copa do Brasil. Precisavam demonstrar, entre aspas, serviço, mostrar que estão bem. Até porque o Flamengo já vinha de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. 4 jogos sem vencer, não, desculpa. 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. 4 sem vencer fora de casa. Então era necessário mostrar para o torcedor e para o apostador, para o investidor de um modo geral, que ele ganha fora de casa também. O que é isso? Tranquilamente. Se ele pega seus jogadores reservas e consegue vencer o Cuiabá, imagina os titulares o que vão fazer com o Corinthians. Entende que isso é para atrair vítimas? É para atrair pessoas? É sociedade do espetáculo, é pão e circo. Eu sempre vivo comentando aqui, o futebol
tal qual conhecíamos antes de 2005 acabou. Futebol não existe mais da forma de 2005. Ficou lá no passado. O futebol depois das apostas virou outra coisa. Virou espetáculo, virou pão e circo. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou afirmando aqui que as equipes vendem jogos à torta e à direito, não. Eu estou dizendo que as equipes já entram em campo com uma certa moleza, né? Com uma certa maremância em algumas partidas, com uma certa desídia de marcar gol, uma certa desídia em tentar, fica mais tocando a bola para passar o tempo, dá um chutezinho torto para fora. Acontecem eventos que você próprio fica sem entender. Então, tudo isso tem explicação. O mercado de apostas hoje ele influencia negativamente muito a qualidade do futebol, ou seja, o resultado do esporte. Então você tem muito mais que olhar para os autovetores antes de olhar para as odds. Por exemplo, se Reinan olhasse para os vetores, falou, não, eu olhei para os vetores aqui e estou vendo que essa aposta no Praga é boa, mas o Praga abre a 1,25, Reinan está fora. Por quê? Porque o Kralov é um time muito qualificado. Agora, se Reinan olha e vê que Praga está 1,90, o que acontece? Reinan fica fora. Por quê? Porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. E eu já disse, o mercado não te dá dinheiro de graça. Se a odd está 1,90, alguma coisa errada tem. Fique de fora. Então, não pode ser nem muito baixa, nem muito alta. Mas isso quer dizer que a odd está certa? Não. Isso quer dizer que eu estou vendo uma odd que eu me interessei em apostar nela. Já que, dadas as intempéries, tantas intempéries que acontecem e que podem mudar o resultado final, houve uma cotação oferecida pelo mercado em que eu me senti à vontade para correr o risco. Isso se chama aposta correta. Essa é a aposta correta. Mas a odd certa, ela não existe. Né? A odd de valor não existe. Não existe você falar, oh, que erro aqui, velho, não sei quem pagando 10, cara, olha que maravilha. Não existe isso. Erro de mercado é quando acontecem erros óbvios. Vou dar um exemplo. Digamos que está o minuto 85, um jogo de Copa, o jogo está 0-0, um jogo de Copa que tem a prorrogação, e aí a banca, vamos botar Brasil e Sérvia, por exemplo, oitavas de final, vou dar um exemplo. Tá 0-0 Brasil e Sérvia, aí a banca abre o seguinte, olha só o que a banca abre aos 85. Para o jogo ser decidido na prorrogação, sim ou não. Aí abre não pagando 1,20, ou seja, para o jogo ser decidido no tempo normal. Isso é um erro claríssimo. Ou seja, alguém vence dentro do tempo normal pagando 1,20. Brasil ou Sérvia a 1,20. Se nem a odd do Brasil sozinho tá 1,20, caramba. Entende que é um erro claríssimo, nítido. E o sim pagando 7, 8, né? Para o jogo ser decidido na prorrogação, pagando 7 ou 8. Tu vai lá e mete seu dinheiro na odd 7. Quando o tempo normal acabar, tu encerra a sua aposta, porque o evento, para o evento ser decidido na prorrogação, vai estar pagando 1,70, 1,80, já que é o Brasil contra a Sérvia. Você ganhou bastante dinheiro com um erro óbvio. Isso é erro óbvio, erro claro de mercado. Fora isso, não existe tanto erro de mercado assim, não. Né? Ai, eu tô achando, rapaz, que essa odd aqui, hein? Que essa odd tá errada. Não, não é assim. Não existe odd certa e odd errada. Existe odd que você vai se interessar em apostar. Então coloca isso no seu dicionário para você não achar que apostou na odd certa e que ela deu errado porque você analisou errado ou por algum tipo de coisa. Não, não é isso. Por exemplo, Slavia Praga 1,65, muita gente enxerga como odd de valor, porque pegou o Sigma Lomok e todo mundo é saco de pancada pro Slavia. E Sigma 13º colocado. Quem não pegou essa odd aqui? Ah, Slavia 1,65 é muito alto, eu vou pegar a odd de valor. E pegou a odd de valor e tomou 2-0. Então, é isso. Não existe esse negócio de odd errada, odd certa. Existe a cotação ali que o mercado oferece, baseada nas previsões dela, baseadas na estocástica que ela montou pré-live, baseado no alto vetor e alto valor pré-live dela, e você vai ter os seus próprios vetores, que você vai se dispor deles para fazer suas análises e tentar bater suas apostas, entende? É assim que você vai trabalhar. Então, as odds, elas são informações, tá? Elas não são conhecimento puro, limpo e seco, mas são informações, são dados também, tá? A ideia é você transformar esses dados e essas informações em conhecimento,
para você aplicar dentro daquela partida que tu vai trabalhar. Ou, se as odds não lhe aprouverem, você fica de fora. Ou, se as estocásticas dentro dos 90 minutos não lhe aprouverem, você fica de fora. Eu sempre recomendo aqui você esperar o HT. Os primeiros 45 minutos são cruciais para você entender o que está acontecendo, o que pode acontecer dentro de uma partida. Principalmente porque o movimento de mercado, ele lhe oferece um campo de visão bem melhor. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui, é um clássico. Time A abre a 2,50, time da casa, time de fora abre a 2,90 e empate a 3,30. 45 minutos de jogo, acabou o primeiro tempo, time da casa está pagando 3. Time de fora 3,20, empate 2,20. E o time da casa é o 16º colocado. E o time jogando fora é o vice-líder do campeonato. Baseando-se nisso, você já tem informações o suficiente para fazer alguma coisa. Caso não se sinta ainda totalmente seguro para fazer alguma coisa, tu vai analisar o que aconteceu no HT. Será que um time está com muitos amarelos? Será que compensa eu comprar esse risco? O time que eu vou apostar está com muito amarelo, vai dar certo? E se eu tomar um vermelho? O que vai acontecer comigo? E por aí vai. E o último argumento, e que eu já falei, é que não existe odd certa porque isso não importa tanto no fim, já que apostar no evento mais provável não vai te trazer necessariamente retorno. E apostar no evento melhor remunerado também não vai te trazer necessariamente retorno. Vou te dar um exemplo. A probabilidade de você, que está me ouvindo, ser atropelado por uma manada de elefantes é de 1 sobre 320 mil. Eu não tô mentindo não, viu? Depois você olha. A probabilidade de você ser atropelado por uma manada de elefantes é de 1 em 320 mil pela quantidade de pessoas que já morreram pisoteadas por elefantes no mundo. Agora eu vou te perguntar, na sua cidade tem alguma manada de elefantes? Aliás, tem algum elefante na sua cidade? Pois é, não tem. Isso uma casa de aposta abre para você apostar no seguinte evento. Zezinho das Couves vai ser atropelado por uma manada de elefantes, pagando 1 para 3 milhões. Ou seja, se acontecer o atropelamento, você ganha 3 milhões de reais. Você vai botar R$ 1 nisso? Você vai dar risada, falar, oxe, que aposta doida essa aqui, rapaz? Oxe, tô fora. Você vai entender que o seu real não vale ser apostado naquele evento, mesmo te remunerando com 3 milhões de reais. Você entendeu? Então você apostar no evento melhor remunerado não significa nada, não quer dizer nada. O que você precisa é ter estratégia competitiva. Olha só, estratégia competitiva, amarrada de critérios, amarrada de um padrão técnico, de um padrão empírico, entende? Amarrada de um alto volume de repetições. Ó, várias vezes tu fez aquele tipo de entrada e tu tem ali um volume em que tu consegue identificar se aquela sua estratégia é boa ou não é. Isso é o importante. É você pegar as odds que o mercado te deu e conseguir lê-las a partir do conhecimento que você adquiriu dentro do trabalho e também dentro daquela partida, para aquela partida. Então as odds são muito mais um vetor de conhecimento, de dados e de informação, do que de cristalização em si de que uma aposta ela está bem feita ou mal feita, ela está certa ou está errada. E é por esses 4 motivos, inclusive, que mais uma vez eu falo, eu repito, pare com esse negócio de odd de valor, não vá emprenhar pelo ouvido, eu tenho que apostar na odd alta, entendeu? O jogo tá 0-0, entendeu? Eu vou apostar, entendeu? No mais de 3,5 gols pagando 5, entendeu? Eu vou botar R$ 10 para 50. Você tá entendendo? Porque é uma odd de valor, uma odd lucrativa, entendeu? Pois é, não vai nessa, porque isso não necessariamente é algo produtivo. Pelo contrário, na minha visão empírica é o contrário. Mas eu sempre recomendo que você busque as suas próprias experiências e faça então suas apostas nesse tipo de odd, vai procurando odd de valor então. Pode procurar. Pode procurar um favoritão aí contra um lanterna pagando 1,80 para cima. Pode procurar. Faça suas apostas. Entendeu? Mas, já disse, baseando-me aqui nesses 4 argumentos, que isso é infrutífero, não dá resultado a longo prazo. E não existe odd certa. Existem informações que você vai colher das odds que vão lhe dar coragem para apostar, ou seja, você vai aceitar o risco ou não vai aceitar.
tá bom? Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa seu joinha aí, tá? Na roda de amigos, conversar com alguém sobre bet, pode falar sobre o meu canal, pode mandar o link do vídeo, mostra pro seu amigo, pro seu colega. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto.